Antes de começar esse artigo, eu queria dizer aqui que alguns feministas e feministas ainda teimam em vir aqui no meu canal falar aquelas abobrinhas deles escondidos, porque não tem coragem de me enfrentar cara a cara. Eu já avisei vocês. Vocês serão bloqueados, não adianta insistirem. Vamos ao artigo. Esse artigo saiu primeiramente no Huffington Post, o site super, hiper, ultra feminista, em 2016, e foi replicado, vejam só, por um site jurídico de destaque, o site Jus Brasil. Era a época da tal reforma da Previdência que o Temer queria fazer. Vocês devem lembrar. Reforma da Previdência. Por que mulher deve se aposentar mais cedo que o homem? As mulheres se aposentam mais cedo atualmente por uma compensação, levando em consideração que elas trabalham mais que os homens, uma vez que elas agregam o trabalho doméstico ao emprego remunerado. Mentira deslavada. Cada vez mais mulheres vivem sozinhas e aquelas que ainda são casadas é o marido que ainda banca a maior parte das despesas domésticas. E eu pergunto, cadê a compensação pelo fato do marido bancar a maior parte das despesas domésticas? Ninguém toca nesse assunto. Os homens têm que ajudar nas tarefas domésticas, mas na hora de dividir as despesas, o dinheiro que a mulher ganha fica quase todo para ela. Sem falar que as separadas e com filhos ganham pensões de seus ex-companheiros. E tem mais, as mulheres jovens nem vão mais para a cozinha, compram comida pronta e têm diaristas para limpar em suas casas. Continuando o artigo. A reforma da Previdência proposta pelo governo Temer tem gerado muitas críticas de especialistas da área. Uma delas que tem gerado polêmica é o fim da diferença de idade mínima para homens e mulheres se aposentarem. Pelas regras atuais, a soma da idade e tempo de contribuição deve ser de 85 para mulheres e 95 para homens. Se for se aposentar por idade, as mulheres precisam ter no mínimo 60 anos e os homens 65. A reforma extingue a soma da idade com tempo de contribuição e iguala a idade mínima para homens e mulheres. A medida foi bem vista por parlamentares da base, inclusive por mais da metade da população. Uma pesquisa pelo Datafolha em julho deste ano revelou que 57% dos brasileiros acham que homens e mulheres deveriam se aposentar com a mesma idade. E não há diferença entre os gêneros. 59% dos homens e 56% das mulheres concordam com a proposta. Eu não sei até onde essa pesquisa do Datafolha tem credibilidade, mas se as mulheres acham que ambos os sexos devem se aposentar com a mesma idade, aposto que elas estão se referindo à idade delas e não à dos homens. Mas, continuando o artigo, para especialistas, igualar a idade mínima no contexto atual no Brasil significaria um retrocesso nos direitos das mulheres. Hoje, se trata de maneira diferente casos diferenciados. Essas distinções não devem ser tratadas com igualdade, pois você gera ainda mais injustiça e aumenta o gap de gênero, afirma a socióloga e cientista política do IBMEC Rio de Janeiro, Ângela Fattorelli. É claro que entra em cena os especialistas feministas que teimam em ideologizar todas as questões. Qual gap de gênero que ela se refere? Pura propaganda feminista, a mesma ladainha de sempre que nós estamos acostumados.
Antes de entrar no mérito do que é justo ou não, é preciso entender por que há diferença hoje. As mulheres se aposentam mais cedo atualmente por uma compensação, levando em consideração que elas trabalham mais que os homens, uma vez que elas agregam o trabalho doméstico ao emprego remunerado. Eu rebati esse parágrafo logo no começo. E as mulheres possuem dezenas de privilégios que os homens não possuem. Por que vocês não tocam nesses assuntos? Continuando, e por mais que a última reforma da Previdência seja antiga e considerada ultrapassada, a jornada dupla das mulheres brasileiras continua bem atual. De acordo com a síntese de indicadores sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira, divulgada no início de dezembro pelo IBGE, as mulheres trabalham cerca de 5 horas a mais que os homens por semana. Pesquisa do IBGE, faça o meu favor. Todos os órgãos governamentais estão aparelhados pelo esquerdismo e feminismo. E essa de que as mulheres trabalham mais que os homens é uma falácia, já desmentida por especialistas de renome, centenas de vezes. É só vocês procurarem no Google que acharão as explicações detalhadas. Mas já advirto vocês que encontrarão no Google muito mais pesquisas dizendo que as mulheres trabalham mais horas. Não esqueçam que a mídia e os órgãos governamentais são pró-mulher. Então não será surpresa se aparecerem centenas de estudos que dizem que elas trabalham mais. Continuando. E o pior, ganham cerca de 30% menos que os homens, uma vez que elas trabalham cerca de 6 horas a menos por semana que os homens em sua ocupação remunerada. Tá, mas o que é isso? Agora admitem que as mulheres trabalham 6 horas a menos em ocupação remunerada? Outra coisa, não existe essa diferença de 30%. Isso já foi rebatido. Nos mesmos empregos e cargos, homens e mulheres ganham exatamente igual. Economistas como Thomas Sowell já rebateu isso. Continuando, por outro lado, como dedicam 2 vezes mais tempo que os homens para as atividades domésticas, o total de horas trabalhadas pelas mulheres é de, em média, 55 horas por semana, contra 50 horas dos homens. De novo, levanto a questão. E a maior contribuição dos homens nas despesas da casa, como que fica? Uma coisa compensa a outra. Ou vocês, mulheres, contribuem igualmente com as despesas da casa, ou terão que compensar trabalhando mais nas tarefas domésticas. Isto não é justo? Ou vocês querem o salário para vocês gastarem com suas necessidades e os homens bancando a maior parte da despesa e ainda repartindo os trabalhos domésticos? Ainda segundo a pesquisa, na última década, os homens permaneceram com uma jornada de apenas 10 horas semanais com os afazeres domésticos, o que prova que aqui pouca coisa progrediu. E apesar dos avanços das mulheres no mundo corporativo nos últimos anos, ainda sobra para elas o cuidado da casa e dos filhos. De novo a mesma coisa, já questionei essa mentira. E foram esses pontos levantados pela senadora Vanessa Graziotin, PCdoB do Amazonas, crítica da reforma. Abre aspas, nós queríamos ter o mesmo período de aposentadoria que os homens. Sim, eu acredito. Se tivéssemos salários iguais, não 30% a menos, que não é o meu dado, é o dado oficial. Se não tivéssemos a tripla jornada de trabalho, mas temos a tripla jornada de trabalho.
tripla jornada de trabalho. Sabe o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que as mulheres trabalham fora, cuidam da casa e cuidam dos filhos. Tinha que ser coisa dessa Vanessa Graziotin, que só dá prejuízo para o país ao propagar mentiras feministas replicadas pela mídia. E dado oficial é o escambau, tudo aparelhado, tudo com viés feminista. Só otários acreditam em dados oficiais. Continuando, não é o momento de promover a igualdade. Avalia o professor de Direito do Trabalho da Fundação Getúlio Vargas, Jorge Bolsinhas. Em algum momento vai ter de acontecer. Para o professor, a reforma não leva em consideração uma questão cultural brasileira que ainda não foi superada. Na hora que for, a mudança deve ocorrer de uma forma suave, até que consiga uma situação de igualdade, o que estamos longe de alcançar hoje. O equívoco é promover a igualdade em um momento que ainda é desigual para as mulheres. Momento desigual para as mulheres. Como é que esse cara me sai com uma declaração dessas? As mulheres estão nadando em privilégios, seja no trabalho, nas varas de família, no apoio da mídia, dos políticos, na elaboração de leis e mais leis sem fim. Cada dia é uma lei nova em benefício das mulheres. Por isso a importância dos homens caírem fora, pelo menos dos relacionamentos sérios. É o que eu sempre estou martelando aqui. Não dá para bater de frente contra o sistema. Continuemos lutando, mas por enquanto as feministas estão muito mais na frente, muito mais à nossa frente. Continuando aqui, apesar das mudanças que ocorreram nos últimos anos, inclusive o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, a professora do IBMEC, Rio de Janeiro, Ângela Fattorelli, lembra que não se pode negar que a mulher continua trabalhando mesmo após se aposentar. A diferença de idade seria uma compensação da jornada dupla e do cuidado com a família, que não se encerra com a aposentadoria. E as despesas da casa não se encerram com a aposentadoria do homem? Esqueceu esse detalhe? O homem se aposenta, mas continua bancando as despesas da casa. Não se lembra disso? Ou esquece por conveniência? Outra coisa, mulheres atuais não querem casar. E os homens também estão deixando de casar. Ainda bem. Que família que vai existir daqui 30, 40 anos? Vocês mesmos, feministas, esquerdistas, promoveram a destruição da família e agora querem vir falar em família. Vocês são muito hipócritas. Na opinião da cientista política, uma questão que não foi pensada é o papel da avó nos afazeres domésticos e familiares e o quanto a mudança pode impactar as próximas gerações. Eles, os governantes, se esquecem do papel da avó na criação dos netos. Quantas avós vocês conhecem que cuidam dos netos ou de crianças da família? Eu conheço muito. Realmente isso é verdade. As mulheres se separam, ficam com os filhos, recebem pensão e deixam os filhos com as avós para cuidarem, para que as mães possam cair na gandaia e levar uma vida de solteira. E depois postar no Facebook: eu sou mãe solteira com orgulho. Mas não contam que a creche e as avós é que cuidam da criança. Isso fica bem escondidinho. Continuando.
Ela concorda que a idade da aposentadoria é igual em vários países, mas reitera que as avós nessas culturas são bem menos participativas na criação e educação das crianças do que no Brasil. Você não pode esquecer desta figura. É uma realidade brasileira que não se leva em consideração. O governo vai acabar gerando um grande problema de insatisfação e insegurança. O feminismo já gerou um grande problema de insatisfação e insegurança. E agora a culpa é das avós dos outros países que não cuidam dos seus netos, como as avós brasileiras. Feminista sendo feminista, não adianta. A professora avalia que a reforma da Previdência é importante e bem-vinda, pois leva em consideração a redução dos contribuintes e a estimativa de vida da população, mas pondera que tem que ter especificidades diferentes para cada caso. Tem que discutir com a população e não como está acontecendo, fazendo tudo de forma atropelada. Em um mundo ideal, essas diferenças não precisariam existir. Fazendo uma analogia bem grosseira, é igual ter vagões de metrô apenas para mulheres. Eu queria usar um transporte público em que eu não me preocupasse com a roupa que estou usando ou com quem está do meu lado. Mas isso ainda não é possível. É uma medida compensatória. Acredito que com essas mudanças teremos uma perda no que diz respeito à desigualdade social e à desigualdade de gênero. Traduzindo, ela coloca em primeiro lugar todos os homens como assediadores. E quanto à aposentadoria ser igual, ela considera uma perda no que diz respeito à desigualdade social e à desigualdade de gênero. Traduzindo, ela quer que as mulheres continuem sendo privilegiadas e os homens que se arrebentem. Este é o discurso feminista. Quem assistir os meus vídeos não será enganado por feministas e nem por estatísticas e estudos fabricados com viés feminista. É isso aí. Até breve.